Olá, a paz. Hoje nós vamos estudar o tema Entre o Ter e o Ser, o dilema de uma vida. Tema este que está fundamentado no texto bíblico básico de Mateus, capítulo 19, versículo 21, onde iremos ler na nova tradução em linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois, venha e me siga. A história na qual esse texto está inserido se passa no penúltimo ano do ministério terreno do Senhor Jesus, aqui na Terra. E tem como textos paralelos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 22, e o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 22. Possivelmente, a história que antecede a história do jovem rico, na qual está inserida ou inserido o texto que acabamos de ler, é uma história que chama ou chamou a atenção deste rapaz, que tanto Lucas quanto Marcos tão somente o apresentam como um homem, e no texto de Mateus, fica bem nítido a figura do moço rico, do jovem rico. Aquele rapaz que se aproxima de uma forma inesperada do Senhor Jesus e, possivelmente, após presenciar uma das cenas mais marcantes da sua vida, que nós encontramos registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15, quando o Senhor Jesus, ele fala às pessoas que estão próximas de si, principalmente os seus discípulos, para que não impeçam que as crianças o procurem, se aproximem. E o texto diz que Jesus abraça essas crianças, Jesus bendiz essas crianças, Jesus abençoa essas crianças antes de sair daquele lugar e continuar a sua missão. Isso está registrado aqui no Evangelho de Mateus porque não era algo comum acontecer. Lá, no livro do historiador Philippe Arrier, História Social da Criança e da Família, esse historiador francês que viveu de 1914 a 1984, ele escreveu este livro em 1962 e lá neste livro ele afirma, a partir das suas pesquisas, que criança sempre existiu, mas a infância, como é entendida no século XX e principalmente agora no século XXI, é uma invenção moderna, principalmente da Europa Ocidental, já que o texto bíblico é um livro oriental. As histórias se passam no Oriente Médio e Oriente Próximo, né? Se passam em Israel, se passam na Síria, Assíria, Iraque, hoje Babilônia, Irã, né? Hoje, esses países que sucederam e apareceram após muitos anos naquela região antiga, né, que na antiguidade era conhecida como Babilônia, hoje Iraque, Irã, Pérsia, né? E Philippe Arrier, ele fala que na antiguidade a infância não era considerada. A infância não era vista com os olhos de hoje. A criança
era percebida como um adulto em miniatura. Ou seja, na maioria do tempo, a criança só era considerada criança enquanto ela não podia demonstrar a sua força de trabalho, estar com os adultos, fosse na lavoura, fosse nos campos cuidando de animais. Nós temos um exemplo bíblico muito nítido na figura de Davi, né? Ele um adolescente, um menino muito jovem, né? Um menino, né? E lá com seus 16, 17 anos, quando ele vai lutar contra o gigante Golias, ele estava fazendo um trabalho de adulto. Ele era o pastor das ovelhas do seu pai Jessé, né? Então a infância, a adolescência não era considerada assim, de uma forma tão carinhosa e afetuosa na antiguidade, né? As crianças, como Philippe Arrier ele demonstra nesse livro, eram mais uma força de trabalho para as suas famílias. Então, eles tinham uma certa doçura, uma certa demonstração de afeto, enquanto a criança era um bebê. Mas, após passada esse período da amamentação, né, o período de ser bebezinho, a criança era encarada como um adulto qualquer, né? Tanto é que nos textos mais antigos, lá de Arrier, por exemplo, né, aqui nesse livro que nós estamos usando como um suporte para nosso entendimento bíblico, o texto de Arrier fala que a paparicação que nós conhecemos hoje, que todo pai, toda mãe, quando tem o seu bebê, sua criança, né, na primeira ou na segunda infância, tende a paparicar seu filho. Naquela época não era bem assim, né? Naquela época havia apreciação, mas logo se abandonavam as crianças. Principalmente, nós vamos ver logo mais adiante aqui que isso acontecia com ricos e pobres, na Roma Antiga, por exemplo, porque via-se muita criança abandonada, né? Até o infanticídio era uma prática comum no mundo antigo. Somente depois de muitos anos e até por conta da influência do cristianismo que essa prática ela foi inibida. Mas nós queremos falar aqui está uma colocação que nós temos desta verdade, né? O infanticídio ele foi considerado crime e punido com morte somente em 318 da era cristã, né? Depois de Cristo, e depois antes disso, em 315, né? Por Constantino, foi dado um freio a esse tipo de prática criminosa que era muito comum em Roma e era muito comum na antiguidade. No mundo bíblico, é evidente que as leis do Antigo Testamento, da Torá, elas previam também um tratamento não diferenciado da infância, como nós a concebemos hoje, mas um preparo dessa criança para a vida adulta, para que ele seguisse em conformidade com a fé dos seus pais, né? Havia, evidente, claro, todo um norteamento jurídico, legal, para que os pais não maltratassem seus filhos. Mas a paparicação, como Philippe Arrier fala no seu livro, né, o acolhimento afetivo, como nós vemos hoje, não acontecia no mundo antigo, né? Isso nós podemos perceber e que gerou, a gente pode até usar o exemplo de José, que gerou muito ciúme, né, por parte dos seus irmãos, justamente por isso, porque aquele comportamento de Jacó com José já não era mais o comportamento de um pai normal com o filho, né? Assim como teve Abraão com Isaac, né, um homem já idoso, né, ele tinha que ter a continuidade da sua família, Deus lhe deu um filho miraculosamente, e ele tem um comportamento quase que de avô com Isaac. E Jacó,
com José é algo parecido. Essa paparicação não era normal na antiguidade. O que era normal justamente era a preparação dessa criança, desse infante, para que viesse a se tornar um adulto respeitador das leis, das regras da sociedade, da sua comunidade, e, enfim, pudesse seguir caminhando naquilo que era a sua missão, cumprir a vontade de Deus e obedecer os seus pais. Por isso, lá em Provérbios 22, versículo 6, o escritor daquele livro fala: eduque a criança no caminho em que deve andar, até o fim da vida não se desviará dele. Então, a educação era preparar a criança para que ele fosse um adulto respeitador da lei de Deus e da lei dos homens que nesse período se confundiam, né? Porque a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 5 primeiros livros da Bíblia, a lei, né, de Deus, né, a lei de Moisés, era, na verdade, a legislação do povo de Israel, né, dessa nação hebraica, que as pessoas deveriam cumprir, inclusive as crianças. Tanto é que, ao fazer o bar mitzvah, né, ou seja, se tornar filho do mandamento, do mitzvot, da lei, né, da ordenação da Torá, a criança, aos 13 anos, já era considerada adulta. É o caso de Jesus lá no templo, quando ele faz o seu bar mitzvah, ele já é visto como adulto, né? Já tem suas responsabilidades. Os pais não mais respondem por eles, né? E é interessante que em Provérbios 19, versículo 18, também o autor do livro de Provérbios fala: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Nas mãos, mas não os mate de pancadas. Ou seja, a correção era severa. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque, sem dúvida, esse jovem rico que aparece no texto de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22, nós vamos prosseguir a partir do 23 em diante, a questão de um rico entrar ou não no reino dos céus. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas nós vamos tão somente pensar, trabalhar essa questão do jovem rico. Sem dúvida, este jovem rico ficou espantado. Possivelmente ele estava na audiência ali, nas pessoas ao redor de Jesus, quando ele viu Jesus ter esse gesto generoso, esse gesto bonito, que talvez para mim e para você, cidadãos do século XXI, não tem muita diferença, mas naquela época ver um homem preocupado com crianças não era normal. Não era normal. Ainda mais se não fossem seus filhos. E Jesus tem essa preocupação. Deixe que as crianças venham a mim e não as proibais, porque delas a elas pertencem o reino dos céus. Então, ele abraça as crianças, ele afaga as crianças, ele acolhe as crianças. Jesus tem um gesto muito bonito. E possivelmente, vamos repetir, possivelmente, este jovem rico, de uma família abastada, de uma família com uma posição social muito alta, de uma família extremamente importante, este jovem rico ficou espantado com aquele gesto de Jesus. E por quê? Porque, sem dúvida, esse gesto de acolhimento e de amorosidade de Jesus remeteu esse jovem rico à sua infância, que, apesar de ter sido uma infância possivelmente abastada, uma infância possivelmente cercada de bens, de víveres, de alimento, de riqueza, não era uma infância fácil. Era uma infância dura.
Aquele jovem rico aprendeu a fazer e ter para ser alguém na vida. Ou seja, ele, desde pequeno, foi ensinado a responder de acordo com a lei. E às vezes a gente pensa em lei ou mandamentos, fazendo a leitura apenas de Êxodo 20, dos 10 mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos, na verdade, é um pequeníssimo resumo dos mandamentos de Moisés na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são 613. Não são apenas 10, são 613. Em Êxodo 20, Moisés faz um resumo, assim como faz em Deuteronômio também, um resumo desses 613 mandamentos. Ora, imagine que é uma criança ser criada, ser educada, ser exigida diuturnamente a lembrar de rezas, a fazer rituais, a praticar atos religiosos, a ter um comportamento minucioso na guarda do Shabat, no uso de vestimento, no corte de cabelo, enfim, em uma série de coisas, uma vida muito regrada, muito dura, muito exaustiva, com muita dificuldade de cunho afetivo emocional. E ali esse rapaz que aprendeu a fazer e ter para ser, ele chega com uma questão para Jesus. Ele diz: mestre, o que devo fazer, vejam bem, notem a ênfase aí, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Ele aprendeu a fazer, ele aprendeu a executar, ele aprendeu a cumprir, ele aprendeu a agir para ser aceito no seu meio. É um jovem rico, é um jovem abastado, é um jovem que tem recursos. Mas eu pergunto, onde está a família desse jovem? O texto não diz isso. É estranho, né? Naquele período, naquela altura do Novo Testamento, naquela época do Senhor Jesus, era comum carregar-se o nome da família, porque não havia um conceito de indivíduo como nós temos hoje, e o conceito de indivíduo que nós temos hoje, ele começou a ser detalhado durante o período da Renascença, no período do Renascimento, século XVI, século XV, XVI. Na antiguidade, a pessoa era a comunidade, a pessoa não era um indivíduo sozinho, né? E esse rapaz aparece sozinho. O texto em Marcos, ele enfatiza aqui, em Marcos, no capítulo de número 10, que esse moço veio correndo, ajoelhou-se e se jogou aos pés de Jesus. Um jovem sem nome. Onde estão os seus pais? Onde estariam os seus irmãos? Onde estaria a sua esposa, se é que ele era casado, ou os seus filhos, se é que ele era pai? A história apresenta-o totalmente só. E é por isso que nos chama a atenção a história antecedente ao texto que fala sobre esse jovem rico, porque não era comum, como eu disse, um homem se preocupar com crianças. E esse jovem rico, possivelmente, ele fica ali tocado, ele foi ali impactado pelo comportamento de Jesus com aqueles inúmeros pequeninos que se aproximaram dele, que estavam, sem dúvida, fazendo algazarra, pulando, puxando as vestes de Jesus, sendo crianças. Isso não era muito aceitável, né? A criança deveria aprender, assim como as mulheres aprendiam na sociedade judaica da época de Jesus, aprendiam com seus maridos em casa, não poderiam falar na rua, falar com estranho. Aquele caso da mulher samaritana era algo incomum. O homem não conversava com mulher que não fosse a sua esposa.
Jesus vai quebrando esses paradigmas da sua sociedade e agora ele encontra com criança, abraça, sem dúvida faz um cafuné, dá um beijo numa criança, abençoa as crianças. E aquilo possivelmente impressiona esse jovem que aparece sozinho, sem família, abastado, mas sem ninguém. Abastado, mas sem um sobrenome. Podemos deduzir que esse jovem rico não teve uma vida nada fácil. Uma infância de muito rigor e exigência. Tanto é que quando Jesus pergunta, né, após, ou diz a respeito dos mandamentos, se ele guardava os mandamentos ou não, ele fala lá em Lucas 18, 21, o seguinte: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Desde criança ele obedecia os mandamentos, ele é regrado, ele foi ensinado, ele foi doutrinado na fé israelita, na fé judaica, na fé hebraica, uma religião muito dura, muito cheia de regras, muito cheia de pontos teológicos, ritualísticos, uma religião que exigia muito do seu fiel, exige até hoje, né? Basta nós assistirmos na Netflix, está passando uma série sobre uma moça que sai de uma comunidade judaica ortodoxa por conta dessa rigidez, né? Uma pessoa que possivelmente vivenciou essa privação afetiva. Porque quando ele vê Jesus abençoar as crianças, me parece que ele é tocado ali. Me parece que ele é impactado ali. E essa privação afetiva que esse jovem rico sofreu na infância, ele fez com que essa pessoa pudesse ter esperança e respeito somente a partir das suas próprias realizações, de ser reconhecido, de ser confirmado pelo outro, de fazer e ter para ser. Este é o início do dilema desse rapaz. Ter e ser. O dilema de uma vida, o dilema dele. O início dessa dor, dessa angústia que ele carregava dentro de si. Uma pessoa que vive essa duplicidade, essa ambiguidade, essa pessoa, ou para esse tipo de pessoa, nunca nada está bom. Tudo teria que ser perfeito. Ser na vida, ou melhor, severidade na vida, não traz satisfação nem felicidade. Severidade, ser severo, rígido, exigente, não traz felicidade. O jovem rico tinha tudo, construiu com seu esforço. Possivelmente o início da sua herança, dos seus bens, foi uma herança que recebeu dos seus pais, mas também pela sua postura empreendedora, ele deve ter colocado muito suor ali, se é que ele recebeu herança. Imaginemos que sim, né, de uma família abastada. Mas, mesmo tendo tudo, ele não tinha nada, porque nada o satisfazia. Severidade não traz satisfação, nem felicidade. Severidade traz insatisfação e busca de plenitude. Por isso que ele chega a Jesus e pergunta o que devo fazer. Esse jovem rico era alguém carente. Marcos 10, 17, como já falamos, ele veio até Jesus correndo, ajoelhado, pedindo um auxílio. Não era uma pessoa que chegou a Jesus por um mero capricho. Não era um daqueles fariseus que simplesmente se aproximava de Jesus para testá-lo. Não era isso. Era uma pessoa que tinha um vazio dentro de si. Carregava um vazio muito grande dentro de si. Interessante que esse autor
deste livro, Erich Fromm, né? Ou Erich Fromm, esse autor judeu que foi para os Estados Unidos logo assim que os nazifascistas tomaram o poder na Alemanha. Ele foi um dos grandes nomes do mundo psi. E ele escreveu esse livro, Ter e Ser, Ter ou Ser. Um livro espetacular, onde, né, ele revela, evidente, a análise que ele faz, é a partir do mundo do século XX, do mundo capitalista, do mundo que ele gostava de criticar porque impelia o sujeito ao consumismo, mas a base da ideia, ou das ideias, das teses de Fromm, nós podemos colocar aqui para entender um pouco desse jovem rico. Por quê? Porque diz Erich Fromm, né? Ou Erich Fromm, o homem não se sente a si mesmo como portador ativo das suas próprias capacidades e riquezas, mas como uma coisa empobrecida que depende de poderes exteriores a ele. Ou seja, quanto mais ele tem, mais aquele tesouro, mais aqueles bens vão dominando a sua vida para que possa identificá-lo, para que possa dar um sentido à sua existência. E aí brota o vazio existencial, segundo Fromm. Há um embotamento na vida de uma pessoa assim. Há uma espécie de fechar-se internamente para a autocompreensão. Esse vazio existencial tenta-se preencher de várias maneiras, mas entre elas, segundo Fromm, principalmente no ter coisas. Erich Fromm, né? Ou Erich Fromm, esse estudioso alemão da psicologia humana, diz que esse vazio é um reflexo dessa condição humana e que se apresenta através de 5 necessidades básicas que, na visão de Fromm, toda pessoa tem. Necessidade de relacionamento, né? Preciso me relacionar com o outro. Lembremos que, possivelmente, essa atitude de Jesus, permitindo que as crianças se aproximassem dele, chamou a atenção desse jovem rico, porque era muito difícil o acesso aos pais naquele mundo da antiguidade. O pai era uma figura central na família judaica. O pai era uma figura respeitadíssima, né? Era tido, né, como quase não, era um representante de Deus, um sacerdote, né, um mediador. Então, para se relacionar com o pai, como Paulo fala na carta aos Romanos, chamando de Abba, paizinho, né, esse termo aramaico, era muito difícil para um judeu conceber isso. Jesus introduziu essa ideia de Deus como um pai, né? Não uma divindade severa, cruel, não um Deus como um pai, mas um pai amoroso, um pai acolhedor. Então, Fromm fala no seu texto, na sua obra, dessa necessidade de relacionamento que o ser humano tem. A necessidade de transcender a sua própria natureza, a necessidade de enraizamento, de ter raízes, de ter comunidade, de ter família. Esse rapaz aqui de Mateus 19, 16 a 22, ele não tem família, ele não se apresenta com família, ele se apresenta sozinho. Necessidade de identidade, saber quem é. E a última necessidade, a necessidade de um quadro de orientação e devoção, ou seja, de um sentido para a vida. O que é isso? Sejam quais forem seus conteúdos, diz Fromm, todos esses sistemas respondem à necessidade do homem de ter apenas alguns sistemas de ter não apenas alguns sistemas de ideias, mas também um objeto de devoção que dê sentido à sua existência e à sua situação no mundo, porque ele se sente abalado, ele se sente alienado, ele se sente excluído, ele se sente sozinho,
ele se sente sem ninguém, ele se sente abandonado, ele se sente desamparado. Para este autor, apesar das necessidades múltiplas, como essas 5 que nós citamos aqui, ele fala nesta sua obra que o ser humano funciona no mundo apenas de 2 modos existenciais: o modo ter da existência e o modo ser. O modo ter na existência é o modo caracterizado pelo uso da persona, de uma máscara. Eu tenho títulos, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, eu tenho coisas. São essas coisas que me identificam, são essas coisas que me norteiam, são essas coisas que me preenchem. Eu me escondo, eu procuro parecer e aparecer através desses papéis. Eu não me conheço. Eu me refugio num personagem que eu construo. E esse jovem rico, cá para nós, parece que ele se encaixa perfeitamente nesta ideia que Erich Fromm ele fala no seu livro. Um homem que se esconde atrás do ter para parecer aquilo que ele sabe que não é. Um personagem que ele interpreta, um personagem que ele vivencia 24 horas por dia, mas quando chega em casa sozinho, ele tira aquela máscara, ele tira aquela persona e ele se dá conta de que não tem nada, apesar de tudo que ele possui, ele pensar que marca a sua existência quando não o faz. Esse é o modo ter. No modo ser, o sujeito busca uma expressão genuína da sua relação consigo mesmo e com o mundo, busca transcender a sua natureza, sair das amarras do papel, integrar-se no desenvolvimento do seu eu. Ou seja, é uma busca basicamente espiritual. Ele sai do egocentrismo e caminha em direção à transcendência. Por isso, Fromm mostra, a partir dessa ideia, o encontro com Deus, com o absoluto, com o divino. É uma espécie de abandono de si e um apegar-se a Deus. Que coisa bonita! Kierkegaard, mais tarde, no século XIX, fala do salto da fé, como eu me abandonando nas mãos de Deus, me desprendendo, me desapegando de tudo aquilo que eu penso que tenho e que penso que sou, para de fato ser em Deus alguma coisa. Por isso esse jovem rico, que estava insatisfeito com a sua vida, apesar de tudo que ele havia conquistado e a posição que ele atingiu, o modo ter de existir só produz insatisfação, pois a plenitude do modo ter só permanece até a conquista, até o momento que a pessoa consegue chegar lá. Depois, a onda passa e isso é viciante. O cara deseja um objeto. Por exemplo, naquela época, ele poderia desejar ter um castelo, ter um forte, ter um palácio. Após construir aquele palácio, vinha o tédio. Quem lê o texto de Eclesiastes vê um Salomão entediado, um Salomão esgotado por ter saído da esfera do ser, quando ele via em comunhão com Deus, e adentrado na esfera do ter. Por isso que ele fala, tudo é vaidade, tudo é passageiro, nada é novo debaixo. Um homem cansado. Por quê? O modo ter de existir, ele só dá plenitude até a conquista, até o possuir. Depois que possui, já não faz mais sentido. E parece que era isso que esse jovem rico desfrutava. Apesar de todo o seu esforço desde a infância, no fundo, bem no fundo, ele sabia que tudo era apenas aparência. Pois quando se tem e não se é, o que sobra é somente o parecer. Ele parecia uma pessoa bem-sucedida. Ele parecia uma pessoa feliz. Ele parecia uma pessoa que tinha, mas na verdade ele só possuía bens, mas não possuía o principal. Ele não era alguém em Deus. Ele não funcionava no modo ser.
Por isso que Mateus 19:16, na segunda parte do versículo, quando ele fala, mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Dois verbos marcam a presença desse rapaz, chamado de um mancebo rico, ou jovem rico, ou rapaz rico, ou moço rico. O primeiro verbo é o verbo poiel, que no grego significa fazer, fabricar, produzir, trabalhar, criar. Então, quando ele fala, Senhor, o que eu devo fazer, o que eu devo fabricar, o que eu devo produzir, o que eu devo trabalhar, o que eu devo criar de bom para conseguir. O verbo conseguir é o verbo eco, é o verbo ter, conter, guiar, dirigir. Ou seja, o que eu faço para eu conseguir? Eu quero conseguir. Ele pensava que ele conseguiria alguma coisa com Deus. Ele pensava que ele poderia fabricar a sua vivência com Deus. Ele pensava isso, porque ele foi acostumado na fé religiosa dos seus pais, na fé judaica, dentro dessa vivência de ter para ser, de fazer para ser, de funcionar no modo ter. Os verbos poiel, fazer, fabricar, produzir, trabalhar, criar, e o verbo eco, ter, conter, guiar, conseguir, revelam que este moço caminhava contando apenas com as suas próprias forças. Meus irmãos, minhas irmãs, esse rapaz, ele funcionava, ele vivenciava uma vida muito desgastante porque ele só contava com ele próprio. Deus para ele era uma figura de linguagem. Deus para ele era tão somente alguém que vivia na transcendência e ele na imanência. E ele no material e Deus no mundo, né, ideal. Ele estava aqui, ele tinha que dar um jeito na vida dele, ele tinha que dar uma resposta. Ele tinha que sozinho apresentar as soluções para os seus dilemas. E quando ele fala, mestre, bom mestre, o que eu devo fazer de bom para conseguir, para conquistar, para possuir a vida eterna? O Senhor Jesus, né, ele coloca para aquele jovem os mandamentos. Se ele guardava os mandamentos de acordo com Mateus, capítulo 19, versículos 17 e 18, Jesus fala para ele, se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Bom, foi uma resposta lacônica, uma resposta direta e objetiva do Senhor Jesus. Mas ele estava ávido, querendo saber, Senhor, mas que mandamentos são esses? Que mandamentos são esses, Senhor? Que mandamentos são esses? E Jesus responde, não mate, versículo 18, Mateus 19, 18. Não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe, ame os outros como você ama a você mesmo. São esses os mandamentos. Reparem que Jesus fala do quinto, do sexto. Jesus não cita, por exemplo, o quarto mandamento, ou o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, de acordo com Êxodo capítulo 20, é amar a Deus sobre todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim. É Deus. Uma questão litúrgica. Jesus não cita isso. O quarto mandamento também é uma questão litúrgica. A guarda do Shabat, do sábado. Jesus fala dos mandamentos que representam o amor ligado às pessoas. O amor ligado ao outro. O vínculo estabelecido com quem nos cerca. Jesus não falou de nenhum mandamento ligado a Deus, mas Jesus enfatizou os mandamentos ligados às pessoas com as quais vivenciamos. Que coisa interessante. Amar a Deus pode ser apenas uma questão retórica, de discurso, que não tem nenhum eco na vida prática, na vida cotidiana. Por isso que 1 João, capítulo 4, versículo 20,
O apóstolo diz: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar a seu irmão a quem vê. Então, Jesus está ali tentando colocar algo para aquele rapaz pensar. Aonde estava a sua família? Aonde estavam os seus parentes? Aonde estavam os seus amigos? Aonde estavam as pessoas com as quais ele convivia? Aonde estavam as pessoas com as quais ele se vinculava? Aonde estava? O Senhor Jesus perguntou a esse jovem: você guarda os mandamentos? Os mandamentos vinculados ao outro, não a Deus. Não a liturgia, não a teologia da religião, não. Não as questões litúrgicas de Deus, da observação do Shabat, do sábado, nada disso. Você guarda os mandamentos vinculados a não matar, ou seja, não prejudicar o próximo, a não cometer adultério, ou seja, a não possuir aquele bem maior que é o amor que o próximo tem pelo seu cônjuge, seja ele a sua esposa ou seu marido, a não dar falso testemunho, ou seja, não criticar de uma forma difamatória esse próximo. E por último, amar a pessoa como você ama a si. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus não coloca o dedo em riste e nem aponta nenhum erro nesse jovem que era uma pessoa, até de acordo com Marcos, no capítulo de número 10, Jesus olhava para ele com um olhar de amor. Capítulo 10, versículo 21. Jesus achou esse rapaz simpático, esse rapaz de um ar caridoso, bondoso. Jesus não contesta ou não contradiz nada do que esse rapaz fala. Apenas responde: olha, os mandamentos são esses. E Jesus, ao listar esses mandamentos, o dilema do rapaz, ao invés de diminuir, persiste. Continua. Por isso que no versículo 20 de Mateus 19, ele fala: o que mais devo fazer, Senhor? Pois eu tenho guardado tudo isso desde a minha infância, desde criança. O que mais eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ele persistia no modo ter de existir, não no modo ser. Ele persistia com aquela máscara, com aquela persona, com aquele papel, em fazer e usar as suas próprias forças. E aí Jesus, de uma forma muito delicada e educada, ele diz o seguinte, apontando para as contradições da solução que esse jovem vivenciava para aquilo que ele chamava de falta o que para eu fazer? Fala que eu faço, fala que eu executo, fala que eu fabrico, que eu crio, eu aconteço. Jesus fala para ele o seguinte em Mateus 19, 21. Se você quer ser perfeito, o Senhor Jesus apresentou uma resposta ao dilema entre o modo ter e o modo ser da existência na vida deste jovem, sugerindo que ele escolhesse o modo ser, afastando de si a mera aparência. Por isso que ele fala para esse jovem, aqui em Mateus 19, 20 e 21. 19 e 20 ele fala: Senhor, eu tenho obedecido tudo isso desde a minha juventude, desde que eu era mocinho, né? Desde que eu era criança, desde que eu era um infante. O que mais me falta fazer? Aí no versículo 21 Jesus fala: se você quer ser perfeito, irmãos, irmãs, essa palavra perfeito no grego, a palavra teleios, não quer dizer perfeito e perfeição, em hipótese alguma. Perfeito no grego significa realizado, terminado, completo, maduro. Se você quer ser maduro, se você quer ser completo, se você quer ter um sentimento de satisfação, de realização, se você quer ser e não apenas ter, faça o seguinte:
Venda tudo que você tem. Note que Jesus só falou isso para esse rapaz. Precisamos contextualizar a situação. Por exemplo, para Zaqueu, Jesus nem falou nada. Só foi lá participar de uma refeição na casa de Zaqueu. E ele falou: Senhor, já que eu roubei muita gente, Senhor, eu vou devolver tudo, não quero nada mais de ninguém. Hoje entrou salvação. Pronto. Jesus não apontou. Aqui também Jesus não apontou nada. Jesus não fala: rapaz, você não está amando ninguém, você é um cara sozinho, você é um cara que vive querendo viver de aparências. Jesus não falou nada disso. Jesus está sabendo. Você quer ser maduro? Por que Jesus fala entre maturidade e a questão do ter? Porque quem pensa em ter, em aparecer, em viver de aparência, é ainda uma criança. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele quer que esse rapaz se desvincule de tudo que ele possui ou possuía, e que também o possuía, os bens que ele possuía o possuíam também, né? Porque normalmente as pessoas às vezes colocam nos seus bens a segurança da sua vida, ao invés de colocar essa segurança em Deus, nesse que controla o universo e controla também os seus próprios bens. E Jesus fala para ele: cara, se você quer ser maduro, ser um homem realizado, ser um homem completo, ser um homem perfeito, a mesma palavra que Paulo usa em Efésios 4, até chegar à estatura de varão perfeito, varão maduro, varão crescido, varão completo, realizado. Faça isso, vai, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, depois vem e siga-me. Ou seja, coloque-se na minha dependência. Aceite a direção de Deus. Torne-se maduro. Compreenda seus limites. A maturidade espiritual e a maturidade na vida é ter consciência de que nós somos seres limitados e mortais, que dependemos inteiramente de Deus, e chegará um momento da nossa vida que nós vamos entender que o ser humano é um ser limitado. Por exemplo, estamos em meio a uma pandemia. Negar isso, além de ser burrice, é uma criancice e uma infantilidade. Só uma criança não percebe o perigo. Alguns anos atrás passou um filme com Macaulay Culkin, que era o Esqueceram de Mim. Aquele filme foi sendo feito em vários momentos com aquele mini ator, né? Hoje já é um rapaz, um homem, né? E há um momento que é o bebezinho, o bebê vai andando na beira, né, no último andar de um edifício, quase caindo, e o bebê não sente medo, porque o bebê não tem senso de limite, de perigo, não tem senso de realidade, o bebê vive a fantasia. Esse rapaz vive uma fantasia que ele poderia fazer tudo para si, ele poderia conquistar a vida eterna a partir do ter, não a partir do ser, não a partir do vínculo com Deus, não a partir da dependência de Deus. Por isso que Jesus o convida a ter uma atitude de maturidade, porque ele ainda era muito infantil. Quem é infantil, quem é imaturo, pensa que pode tudo. Nós não podemos tudo. Nós podemos, não tudo. Há um limite para aquilo que nós fazemos. Havia um limite para esse rapaz. E esse rapaz, ele, após ouvir essa sugestão de Jesus, ele sai abatido e triste. E tanto Mateus quanto Lucas e Marcos diz isso, que ele sai dessa forma porque ele era muito rico. E podemos entender que não era só a sua riqueza, ele tinha
colocado a sua segurança, a sua identidade, a sua pessoa naquilo que ele possuía. Se ele se desvencilhasse daquilo, possivelmente para ele seria uma insegurança, confiar num Deus que eu não vejo, num Deus impalpável, um Deus que só se materializou através de seu Filho, Jesus Cristo, para demonstrar o seu amor à humanidade. Mas o convite de Jesus a esse jovem é exatamente esse. Cara, dependa de mim. Creia em mim. Deixe a aparência de lado. Deixe de lado aquilo que você tem como sendo uma espécie de muleta, como sendo uma espécie de prótese que te ajuda a andar, que te ajuda a caminhar. Viva uma vida mais autêntica. Procure saber quem é você. Procure saber quem é seu Deus. Procure conhecer aquele a quem você pensa que serve, mas na verdade não serve, que é apenas um discurso nos seus lábios. O dilema entre o ter e o ser é quando você se permite abandonar o parecer para dedicar-se àquele que é, aquele que era e aquele que será, o eterno, ao seu Filho Jesus, expressão do seu amor a essa humanidade, e aí você se permite ser trabalhado pelo Espírito Santo para vivenciar aquilo que Paulo fala do fruto dessa relação, que é amor, longanimidade, fé, que é paz, que é longanimidade, são aqueles frutos, né, aqueles aspectos do fruto do Espírito na sua vida, onde você passa a não mais ter uma percepção tão egoísta da vida, tão difícil, das relações tão belicosa no trato com o outro, onde você permite que o Espírito Santo de Deus, ao fazer morada na sua existência, no seu ser, no seu íntimo, no seu interior, esse Espírito promove em você isso que Paulo fala em Gálatas 5:22, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Você passa a ser alguém que é um com Deus, parecido com Jesus. Não vive de aparência, mas é reconhecido pelos seus gestos de amorosidade e os seus gestos de afeto para com o próximo e para com Deus. Porque nós podemos ver Deus na figura do próximo quando nós agimos com esse próximo, como Jesus nos ensina ali em Mateus, né? Estive com fome e deste-me de comer, estive com sede e deste-me de beber, estive preso e foste me visitar. Quando esse homem e essa mulher se permitem sair do modo ter e vão para o modo ser, podem, enfim, viver em comunhão com Deus, produzindo em si o fruto do Espírito que nós citamos aqui. Esse é um convite que Jesus fez, este é o convite que Jesus fez àquele jovem rico, e este é o convite que Jesus nos faz. Nós somos pessoas limitadas, nós somos pessoas mortais, nós somos pessoas finitas. Mas o Deus que é infinito, Pai, Filho e Espírito Santo, convida você e a mim, no dia de hoje, para que nós entreguemos as nossas vidas a Ele e que Ele, trabalhando em nós, faça de nós um instrumento do seu amor, da sua paz, da sua alegria e da sua bondade para esse mundo tão sofredor. O dilema entre o ser e o ter na vida
se resolve com uma palavra: Jesus. Adentrando no seu coração, adentrando na sua mente, na sua alma, transformando de fato o seu interior, para que você seja alguém de valor, de fato, não de valor pelo que possui, mas valoroso naquilo que internamente é. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa aprender com esse rapaz que possivelmente sofreu muito na infância, mas depois, quando teve a chance para mudar, ainda continuou apegado à única resposta que ele aprendeu durante sua vida e não aceitou a resposta nova que Jesus lhe deu. Ele pensava que ter resolveria o seu problema. E Jesus apresentou para ele ser, e ele não entendeu. Desapegar-se, abandonar-se na mão de Deus, lançar-se em direção ao Todo-Poderoso, era o que ele poderia ter feito e não o fez. Que nós possamos fazê-lo neste dia e possamos responder de uma forma diferente, não aquela como foi respondida pelo jovem rico, mas aquela que sem dúvida Jesus queria que ele fizesse e não o fez. Né? Ele não fez. Que Deus te abençoe de maneira rica e abundante no dia de hoje. Amém.